Caros alunos do oitavo ano, professor Evandro novamente, vamos fazer agora a nossa correção da nossa aula 4, Ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, ok? Vamos então à primeira questão, que diz assim: a América do Norte é uma subdivisão do continente americano. Cite os países que integram essa parte do globo. Bom, nós sabemos que a América ela pode ser subdividida em áreas como América do Norte, América Central e América do Sul, ou então América Anglo-Saxônica e América Latina. No contexto da América do Norte, são 3 países que compõem essa região aí, que é o México, que fica mais ao sul, os Estados Unidos, que fica ao centro, e o Canadá, que fica mais ao norte, ok? Vamos então à questão número 2, que diz assim: a expansão empreendida pelos Estados Unidos rumo ao oeste do continente foi fundamentada em uma ideia de que os povos de origem anglo-saxônica supostamente seriam predestinados por Deus para ocupar o território americano. Qual é o nome dado a essa ideia? Bom, nós sabemos que essa expansão empreendida pelos Estados Unidos, né, em direção ao novo continente, né, ao novo continente, e ela foi, vamos dizer assim, ela foi justificada, né, de maneira em que eles pensavam, né, uma ideologia que eles foram predestinados por Deus, né, para ocupar o território, como se fossem aquelas pessoas que foram destinadas a isso, né? E aí esse nome dado, essa predestinação, que assim eles acreditavam, eles chamavam, foi chamado de destino manifesto. Então, questão número 2, correta, letra B. Vamos a outra questão. Questão número 3, que diz assim: os Estados Unidos se tornaram uma potência econômica mundial na primeira metade do século XX, superando Inglaterra, França e Alemanha, mantendo este posto até o início do século XXI. Sobre o processo de constituição dos Estados Unidos como potência econômica mundial, responda: qual fato histórico catalisou esse processo no início do século XX? Bom, nós sabemos que os Estados Unidos, né, eles tiveram um grande crescimento econômico, né, despontaram, né, como potência econômica, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque eles mantiveram intacto toda a sua indústria, agricultura, né, longe do principal palco que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi na Europa, onde países como Inglaterra, França, Alemanha e outros também, né, tiveram sua economia completamente destruída. Então, resposta à eclosão da Primeira Guerra Mundial, questão número 3. Vamos a 4, que diz assim: a existência de uma área de terras livres, sua contínua diminuição e o avanço da colonização em direção ao oeste explicam o desenvolvimento americano. A citação acima descreve o quê? Bom, como a gente bem sabe, essa área livre, né, de terras livres contínuas, né, que permitiu esse avanço dos Estados Unidos em direção ao oeste, né, e, consequentemente, o seu desenvolvimento e consolidação do seu território, ele se deu através justamente disso, né? Os Estados Unidos foi colonizado, né? Aquelas 3 colônias foram colonizadas ao longo do litoral e foi rumando em direção ao oeste, né? Isso subsequentemente, né, à proclamação dos Estados Unidos. Então, a questão número 4, a letra correta é a letra D, tá ok? Vamos então à questão número 5, que diz assim: no que diz respeito à fase do expansionismo interno e a ocupação e o povoamento do atual território norte-americano, teve como justificativa a doutrina do destino manifesto, sobre o qual é incorreto, aí a gente destacou aí, né, em letras maiores, né, afirma que, quer dizer, o que o destino manifesto, na verdade, ele
não prega, né? Vamos dizer assim, né? Aí a gente tem que marcar então essa incorreta aí. Então a questão é a seguinte, né? Então aquelas constantes invasões, né, intervenções territoriais, né, sobretudo, né, no México, né, que perdeu grande parte do seu território, ou mesmo, né, as invasões das tribos indígenas, né, foi consolidada a partir disso aí. Então, questão número 5, a gente tem como correta a letra B. Seus objetivos nunca foram utilizados para legitimar invasões, intervenções ou conquistas territoriais em países do continente americano, tá ok? Essa é a incorreta. Vamos ao número 6 agora. Número 6 diz assim: a concepção ideológica difundida através do termo destino manifesto, além do caráter religioso da predestinação dos habitantes iniciais das 13 colônias inglesas, o destino manifesto tinha por objetivo, entre outros fatores, levar aos demais povos da América o quê? Aí a gente tem o seguinte, nós temos aí o que o destino manifesto tem como objetivo. E nesse caso aí a gente vê claramente é o seguinte, que ele tinha a ideia de levar democracia e civilização. Democracia aos povos, né, indígenas que estavam habitando ali, que tinha religiões diferentes, né, tinha culturas diferentes, né, e também eles eram considerados civilizatórios. Então, questão número 6, a letra B é a correta. Vamos à questão número 7. Aí a gente tem uma imagem, né, da Colômbia e a questão diz assim: é possível ver na imagem Colômbia a personificação feminina dos Estados Unidos, levando cabos de telégrafos para o oeste, sendo ainda acompanhada por colonos estadunidenses e pelos trens. A gente vê isso nessa imagem aqui, ó, né? Os colonos, né? Trem, carruagens, né? Há um avanço nessa direção aí. Do lado esquerdo estão os indígenas, né? E animais selvagens em um quadrante escuro da tela, né? Nessa área aqui, né? O que mostra que a chegada do Colombo levaria luz a esses locais. A imagem representa também qual ideologia? Bom, claramente a gente já sabe que é o destino manifesto, né? Para levar democracia e civilização a esses povos, né? Que eles consideravam como acivilizados e rudes, né? Podemos assim dizer. Então, questão número 7, corretamente é a letra C. Vamos à questão número 8, que diz assim: o processo de expansão territorial dos Estados Unidos, sobretudo nos sucessivos ataques contra as nações indígenas e a guerra contra o México, entre 1848 e 1850, foi ideologicamente justificado pelos Estados Unidos a partir de quê? Bom, nós sabemos que esse processo de expansão territorial, né, os indígenas foram principalmente os primeiros, né, afetados e grandemente afetados. O México também perdeu muitas áreas territoriais nesse período aí, entre 1848 e 1850. Né? Agora, ele foi ideologicamente justificada a partir de quê? Bom, nós sabemos que claramente, né, foi a questão do destino manifesto novamente. Né? Ele foi uma doutrina ideológica religiosa que levou a essa questão dos ataques, né, sucessivos contra os indígenas e invasão e possessão de grande parte do território mexicano. Então, questão número 8, letra correta, letra D. Vamos à questão número 9, que diz assim: estabelecida a política externa nos Estados Unidos da América no início do século XIX, consistiu numa... Aí a gente tem 3 itens assim que a gente precisa analisar eles. A 1 diz assim: reforma ampla do sistema policial a fim de melhor reprimir as revoltas da população negra. 2. Políticas interna com o qual se pretendeu corrigir os excessos do sistema federativo. E 3. Política externa com o qual se pretendeu reservar o direito de intervir na América Latina. Bom, a gente sabe que uma vez estabelecido no seu território, né, já consolidado, né, a sua expansão para o oeste, né, então eles passaram então a fazer o quê? A criar políticas de intervir na América Latina, né? O seu direito e procurar afastar a Europa. Então, o que a gente vê aí? Então, a correta aí,
a questão número 9, é a letra A, ou seja, apenas a alternativa 3 está correta, onde a política externa, com a qual se pretendeu reservar o direito de intervir na América Latina, ou seja, América para os americanos, tá ok? E a questão número 10 e última diz assim: entre os estados dos Estados Unidos, 2 estão separados do território continental. São eles. Bom, nós sabemos que temos o território dos Estados Unidos, né, com os seus diversos estados, e nós temos também 2 outras áreas, né, que ficam separadas do continente. Nós temos uma parte que fica bem ao norte, no extremo norte, né, que a gente chama de Alasca, e nós temos também as ilhas do Havaí, o arquipélago havaiano. Então, o correto aí, que fica no Pacífico, né? Então, a questão número 10, letra C. Tá ok? E para fechar, a gente está deixando para vocês aqui, né, o gabarito, né, onde mostra todas as respostas aí que vocês poderão estar conferindo e tirando qualquer outra dúvida, tá legal? Um forte abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.